Então, aí meio que acabou esse projeto, e aí a gente começou um outro projeto que foi com cerâmica. Então, aqui, nessa parte ainda do outro projeto, mas essa aqui eu já estava tentando escolher assim paleta de cor para projeto de cerâmica, que era para uma outra marca lá de Lisboa, a Vista Alegre. E aí eles queriam que a gente fizesse duas coleções de cerâmica, que uma era mais jovem e outra era para mais tradicional. Então, aqui eu tentei fazer umas canecas, e tal. Ah, além disso, durante o curso era assim, a primeira parte era mais tecido, então a gente tinha aulas que tinham muito a ver com tecido. A segunda parte era cerâmica, então a gente tinha várias aulas com isso. Então a gente pintava em cerâmica, a gente fez várias técnicas diferentes, foi bem legal. E aí a gente tinha um projeto de cerâmica. Então, tem um que eu fiz. Ah, deixa eu mostrar esse primeiro. Daí bem nessa época eu comprei guache, que eu sempre pintei com aquarela. E eu pensei, ah, não, vou testar guache. E aí então essas pinturas são tudo com guache. Ó. O que eu acho legal do guache, diferente da aquarela, é que as cores ficam tipo mais intensas assim, e elas cobrem melhor. Então, às vezes, para fazer umas paletas de cores diferentes, eu acho o guache mais legal, assim. Aqui eu tava ainda com essa tendência de fazer pintura, assim, primeiro, e depois com uma caneta preta fazer detalhe. E aí eu pirei que eu queria fazer um projeto que fosse, assim, meio surrealista, umas coisas meio esquisitas, assim, tipo, aqui tem um coelhinho, aqui tem, sei lá, uma flor sai do livro, umas coisas assim meio esquisitas. Quer ver? Ó, aqui a menina, é uma flor ou uma menina, ou sei lá, e foi recusado. Eles falaram, não, porque essa marca é muito tradicional, não dá pra fazer essas coisas muito esquisitas. Daí eu fiquei, ah, tá, tá. Daí eu fiz só umas flores, assim, mas ficou legal também. Mas aí eu me empolguei, e aí eu comecei a pintar com guache, e aí eu fiz isso aqui para outro projeto. Ó, esse aqui, na verdade, foi minha primeira pintura com meu guache novo. Eu peguei assim o guache e falei, ah, eu vou pintar umas flores. E aí eu gostei tanto que numa das aulas a gente tinha que fazer um decalque e colocar num prato. E aí eu fiz esse prato. Ele até dá pra pendurar na parede, ó. Tem coisinha aqui. Então, ó, como é que ficou? É, eu também finalizei no Photoshop. Então eu peguei esse desenho aqui e fui recortando e montando até ficar esse formato aqui. Aí tu manda imprimir num, num papel especial, que daí ele vira um decalque, aí você coloca no prato com água, depois coloca no forno e tal, e aí consegue fazer isso aqui. Ai meu Deus, hoje tá faltando palavras. Aí, além disso, deixa eu ver o que mais que eu tenho. Ah tá, daí aqui eu pensei assim, ah, pra coleção de jovens vou fazer uma coisa mais diferente, então eu quero fazer manchas. E aí essa aqui é o original. Eu fui fazendo com guache mesmo, assim, umas manchas, para depois as manchas virarem alguma coisa assim na cerâmica. Eu tenho tudo isso em mockup, que é uma simulação, ou seja, nunca virou uma cerâmica mesmo, é tudo no computador. E não gostei tanto, então não vou mostrar. Vou mostrar só as coisas que eu acho legais. Ah, e daí pra coleção tradicional, né, que eu acabei não fazendo o negócio realista, aí eu fiz só umas coisas de plantinhas, assim, normais, mas eu gostei bastante. Ó. Então, meio que cada uma acabou virando, tipo, essa aqui virou numa caneca, sei lá, esse aqui virou um prato, e eu acabei meio que posicionando em louças diferentes. Aí esse foi o segundo projeto. Aí o terceiro projeto, que foi meu favorito, é esse aqui, que esse aqui a gente fez, o último projeto, ele era meio que para estampas para produtos em geral, assim, de decoração. Podia ser qualquer coisa, ou presentes, não era exatamente tecido, ou cerâmica, ou papel, assim, era para tudo. E aí o nosso cliente era o Museu Thyssen, de Madrid, que é um museu, assim, um museu clássico, e eles têm uma loja de souvenirs que é muito, muito legal, muito boa. Então eles queriam que a gente fizesse
pegasse um quadro do museu deles e fizesse uma coleção a partir desse quadro. E aí eu escolhi um quadro que é o Jardim del Éden, e que é um quadro que tem muito, sei lá, muito mato e muito animal, que eu adoro. E aí esse aqui foi meio que os rascunhos que eu comecei. Eu tava tentando ver cor e como é que eu ia fazer, tipo, a parte de vegetação, assim. E aí eu queria fazer tudo com aquarela. Foi interessante que quando eu comecei esse animal aqui, essa onça, leopardo, sei lá, ela. Acho que é uma onça. Será que é uma onça? Acho que é uma onça. E aí eu fiz ela com muitos detalhes, porque eu sempre tô acostumada a fazer tudo indo pro realismo, assim, porque eu aprendi a desenhar sendo realista. E aí. E não, mas não é muito meu estilo, só que eu nunca percebo isso, eu percebo isso depois. Então eu comecei a fazer ela bem realista e deu muito trabalho, fiz tudo desenhando a lápis, depois eu pintei, fiz sombra, luz, blá blá. E aí eu me dei conta que não estava sendo muito legal fazer desse jeito. E aí eu não sei como, eu tive a grande ideia de pintar de outro jeito, que seria assim, eu olho uma foto do animal e aí eu pego meu pincel, uma tinta de uma cor só e começo a pintar assim na hora, assim, sem rascunho, sem lápis, sem nada, eu vou meio que eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou postar em breves, porque eu fiz para um cliente, então só quando lançar essa coleção desse cliente eu posso postar o vídeo. Mas eu fiz bem essa técnica também com os animais. E é bem legal. E aí eu fiz esses aqui, ó. Então o que dá pra ver é que eles são, tipo, eu fiz, é uma camada só de tinta, então vai de uma vez só. Sei lá como é que fica a proporção boa ou ruim, não sei, eu só vou. E aí fica do jeito que ficar. Esse aqui até deu um errinho aqui, eu corrigi depois no Photoshop. E aí depois que seca eu faço os detalhes, que é o detalhe do rosto, as manchinhas e tal. Mas assim, é um estilo bem solto que eu gostei muito. E aí eu fiz esses, fiz esses. E aí fiz os matinhos. Daí eu fiz mais animais. Tudo nesse estilo, assim, de uma vez só. Uns coelhos. Esses foram as aquarelas que eu escolhi porque foi da estampa que eu mais gostei, que também é a principal da coleção, que virou essa aqui. Ó. Então, essa aqui eu peguei todos os animais, recortei no Photoshop e depois fiz a composição. E coloquei um fundo preto. Tem também cadernos da Miolito com essa estampa. Não tenho nenhum aqui porque eu não guardo as coisas, eu vou dando, vendendo, sei lá. Mas tem. Ah, mas a gente fez também coisas com a Fox Factory. Então tem essa estampa aqui, que é só de folhas. No tecido também de algodão. Tecido de algodão. E que virou alguns produtos. Tem um que eu tenho, que é meu, que é um porta-óculos. Ó. Aqui, ó. Tem um óculos aqui dentro. Ah, e eu fiz esse aqui, eu imprimi lá na Espanha mesmo, que é meio que um cetim sintético, que teoricamente era pra ser algo pro cabelo. Vamos ver se dá certo. Tipo, agora esse aqui virou vídeo de blogueirinha. Como fazer o lenço? Nossa, aí tem esse pedacinho aqui. Deixa eu ver. Né? Pronto. Ficou bom. E aí, deixa eu ver o que mais que tem. Ah, tá, daí tem o dos cisnes. Eu fiz um com cisnes. Esse aqui é uma necessaire que eu uso pra viajar. Eu que costurei. Ficou meio estranho, não sei costurar, mas tudo bem, deu certo. Tive que fazer pro projeto. Ó. Só que a impressão é num tecido sintético, eu não gostei muito. Aí esse aqui foi impresso num tecido bom. Pra fazer também um porta-óculos. Esse aqui foi com a Fox Factory, aqui no Brasil. E, que mais? Tem mais uma coisa. Ah, eu fiz pro projeto também um kit de postais com todas as estampas que eu fiz. Então, deixa eu ver. Ó.
Tá aqui os postais. Dá pra mostrar mais ou menos. Então, pra vocês verem todas as estampas, né? Já que eu não mostrei todas. Tem esse aqui. Aí esse aqui. Ah, inclusive, esse quadro aqui, eu adoro essa pintura, adoro essa pintura. Ó. Não sei se dá pra ver, se tem reflexo. Tem reflexo? Tá bom. Ah, tem reflexo. Tá, mas essa pintura tem uma história engraçada. Ou não, não sei. Que a coleção tinha que ser tudo estampa, só que eles sempre pedem um posicional, que chamavam. Que seria tipo um desenho que é só posicional, tipo uma posição só. Ele ia ficar, sei lá, numa camiseta, numa almofada, ele não é uma coisa que se repete. E ele tinha que ser inspirado no quadro. Inclusive, peraí, deixa eu ver se dá pra ver o quadro. Se não dá pra ver direito na edição, eu coloco o quadro assim. Mas esse é o quadro, é uma impressão bem pequenininha. Aí eu tinha que me inspirar nesse quadro pra fazer essa coleção e também pra fazer só uma única ilustração. E aí eu demorei muito tempo pra fazer essa ilustração, eu não conseguia de jeito nenhum. Até que no dia que eu tinha que entregar, eu lembro que eu fui dormir assim, pensando nisso, e aí eu sonhei com a pintura, daí eu acordei assim, já sei o que eu tenho que fazer, daí eu fui pintando assim, totalmente sem pensar, eu não desenhei nada, foi direto assim no pincel. Sei lá como é que deu certo, mas deu certo. Até que eu fiquei horas e horas, acho que eu demorei umas 5 horas pintando sem parar, ou 4 horas, não lembro. E aí era a hora da aula, e a pintura ainda tava molhada, e eu fui, tipo, segurando assim, até chegar na aula e falando pros professores, não mexe, tá molhado, tá molhado. E não sei, eu gosto muito dela. E que mais? Ah, tá, o caderno nem acabou, né? Mas é que aí acabou os projetos. E aí depois disso, o que vem? Ah, tá. Aí tá, né? Peraí. Esse aqui. Tá, esse aqui, né? O último projeto. Aí depois disso eu voltei. Essa aqui é uma ilustração que eu fiz de volta ao Brasil. Ó. Tipo, chateada, nem tanto chateada. Eu gostei muito de voltar pro Brasil. Eu adoro o Brasil, cara. Eu gosto de morar fora, mas eu adoro voltar e acho maravilhoso. Inclusive, eu já tava com muita saudade, então eu fiquei bem feliz. E até eu pintei a tropicalidade, que eu tava sentindo muita falta, que lá não tem. E essa sou eu com malinhas, e o tropical, e eu fiz com guache. E aqui é uma coisa, sei lá, aleatória. Ah, e daí eu comecei a pintar coisas no Brasil, mas não tem tanta graça porque não fui lá, né? Então o caderno inteiro não foi pintado lá. Mas tá, essa aqui é eu tentando fazer um estilo de personagem diferente. Misturando técnicas, tem aquarela, tem guache, tem lápis de cor. Aqui. Ah, esse aqui foi o primeiro vídeo que eu gravei. Eu lembro que eu usei outra câmera. E aí eu tentei gravar isso aqui. Deve estar no meu Instagram. É o primeiro videozinho, assim. E que mais? Ah, aqui é quando sobra tinta, assim, no godê, aí eu fui pintando meio sem pensar, assim. Esse era guache. Deixa eu ver. Isso aqui é uma frase que eu tava treinando para uma outra pintura. Paleta de cor. Tá bom. Isso. Lindo caderno. Depois eu vou ver se eu tenho outro caderno na minha lista de aquarela que tá para acabar. E eu vou fazer um vídeo dele também. Ele não é muito das estampas, mas ele tem outros projetos interessantes. E é isso aí, espero que tenham gostado. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, não importa. É isso aí. Tchau!